nós estivermos em comunhão, se nós estivermos buscando ao Senhor, meu Deus amado, o Senhor nos dá, meu Deus, a direção, e que o Senhor possa mostrar a este casal que muitas das vezes o que tem faltado de uma das partes ou das duas partes é a tua presença, meu Deus. Então revela a eles nesta manhã a tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu apresento a minha vida sentimental nas tuas mãos. Amém e graças a Deus. Amém. Dá um beijinho aí. E graças a Deus. Amém, pessoal? Tome assento no seu lugar, no nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. E todos os domingos nós estaremos orando pela sua família, pedindo a Deus pelo seu lar. Amém, pessoal? E eu faço um convite a você: traga sempre a sua esposa, convide sempre o seu esposo para estar conosco, para que vocês dois possam andar em uma só sintonia. Quando o casal busca a Deus, eles não serão livres dos problemas, não. Eles terão sim a direção necessária para resolver os seus problemas. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. No nome do Senhor Jesus. Depois que você achar Lucas 10, você abre o livro de 1 João, capítulo 4. Por favor. Lucas 10, 1 João 4. Levo a própria vida, eu sou. Me falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço. Isso teve um alto preço. Ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas. Me mostrou as mãos feridas. Por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era muitas vidas era eu. Quem esse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Vocês acharam? Coloque a mão nessa palavra, curve a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco, porque nós desejamos ouvir a tua voz. Tira de nós toda cegueira espiritual, tira de nós toda religiosidade
e nos traga a essência da tua palavra, e dai-nos a tua graça nesta manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor fale a cada coração, a cada ouvido, mas principalmente a cada alma que tem sede de salvação eterna. É o que eu te peço no nome do nosso Senhor Jesus. Digam amém. Amém. Graças a Deus. Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25 até o verso 37. Vai falar sobre o samaritano. Diz assim as Escrituras: e eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de lá. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia, para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aqui nós temos, pessoal, o encontro da religiosidade com o encontro da graça divina. E eu queria que você prestasse muita atenção, para que você consiga compreender do início ao final, e possa então pegar o espírito que Deus nos traz nesta palavra. Porque aqui nós temos o encontro da graça com a religiosidade. Nós temos a diferenciação de fato do que é a graça de Deus, que é por onde somos salvos.
da religiosidade que muitos dentro da igreja têm vivenciado no seu dia a dia. Jesus foi tentado, interpelado por um doutor da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus de cima a baixo, alguém que conhecia a palavra do começo ao fim, e tentar a Jesus para ver o que ele diria, ou como ele reagiria a essa pergunta, porque a pergunta parece ser uma pergunta muito relevante. Ora, imagina alguém chegar diante de Cristo e dizer assim: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta boa? É uma pergunta maravilhosa. Bom seria se todos chegassem na igreja com esse coração fervendo, dizendo: pastor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Pastor, o que eu devo realizar para ser salvo? Porque é isso que Deus espera de nós. Quando Paulo teve a sua prisão junto com tantos outros presos, e na madrugada Deus abriu as cadeias e permitiu que todos se soltassem das suas prisões e fossem embora. A Bíblia diz que o carcereiro acordou desesperado, olhou para um lado, olhou para o outro, viu todas as prisões abertas e disse: eles fugiram, sobre a minha responsabilidade, então eu serei punido com a morte. Então antes que me matem, eu vou tirar minha vida. E a Bíblia diz que ele pegou a espada para se matar. Quando Paulo disse: não faça isso, ninguém saiu, ninguém fugiu, estamos todos aqui reunidos. O carcereiro diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo então falou de Jesus para ele, como eu quero falar de Jesus para vocês hoje, nessa manhã. E o final dessa conversa de Paulo com esse carcereiro foi ele sendo batizado, e depois ele convidando Paulo para ir à sua casa. E Paulo foi à sua casa, pregou para os seus familiares e os batizou também. E naquele único dia houve uma grande salvação. Então Deus espera de nós esse desejo de querer saber o que eu preciso fazer para ser salvo, porque daqui a pouco, seja 1 ano, 2 anos ou alguns dias, todos nós vamos se retirar dessa terra. Então a minha grande pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo, meu Deus? E a palavra tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que aqui esse doutor não está fazendo uma pergunta como quem tem o coração aceso por esse desejo. Compreende ou não? Como muitas pessoas que vêm à igreja não vêm com esse desejo. Alguns vêm só para questionar, alguns vêm só para olhar, alguns vêm só para ficar fazendo perguntas e mais nada. Tem pessoas que não vêm para a igreja com essa sede de dizer: Deus fala comigo, Deus me ajuda, Deus me dá uma palavra, Deus, eu preciso de uma orientação. Não, muitos vêm para ver se o ventilador está funcionando, se a parede está limpa, quem é o pastor, como que funciona o trabalho da igreja. Isso não vai te levar a lugar nenhum, querido. Então ele chegou fazendo uma pergunta muito boa, mas com a intenção errada. Você pode estar no melhor lugar do mundo, que é a presença, a casa de Deus, mas ainda assim com a intenção errada.
Então ele falou: Senhor, vem cá, o Senhor aí está falando de salvação, de eternidade, de inferno. Jesus foi quem mais falou de inferno, você sabia? Jesus foi quem mais falou. Por quê? Porque Ele não quer que você vá para lá. Então o rapaz questionou, dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna então? Para não ir para o inferno, já que o Senhor fala tanto desse lugar, para a gente não chegar lá, o que eu faço? Como que Jesus respondeu? Fazendo outra pergunta para ele. Ora, não é um doutor da lei? Então Jesus fez uma pergunta para ele, versículo 26 aí, Lucas 10, 26, diz aí: e ele disse: que está escrito na lei? Fez uma pergunta. Como leis? Fez a segunda pergunta. Ou seja, para uma pergunta do intérprete da lei, Jesus faz quantas perguntas? Duas. Por que Jesus faz duas perguntas? Porque tem situações que você já sabe o que tem que fazer e está perguntando apenas com essa intenção errada, não com sinceridade. Pessoal, o grande problema hoje da religiosidade dentro das igrejas é justamente esse espírito de conhecer a palavra, mas não praticar a palavra. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não pratica a palavra. Esse rapaz conhecia a palavra de cima a baixo. Ele conhecia toda a lei, mas conhecer a lei é uma coisa, praticar é outra. Fazer, ou melhor, saber o certo é uma coisa, fazer o certo é outra coisa. E na igreja é assim também. Tem pessoas que conhecem a palavra e o que ela diz, mas segundo o que a palavra diz, ele e ela faz tudo o contrário. Esse é o problema da religiosidade. A pessoa tem uma Bíblia, a pessoa se veste como cristão, como evangélico, vai à igreja ao domingo, ou seja, qual dia for, mas tudo que ela recebe da parte de Deus, ela não pratica nada, ele não faz nada. A Bíblia diz: existe um caminho estreito e o largo, pega o estreito, ela sai da porta para fora da igreja e pega o largo. Aí no outro domingo ela volta, recebe uma direção que diz: não adulterarás, não mentirás, não dará falso testemunho. Ela sai da porta para fora e faz justamente o que a Bíblia diz para não fazer. Ou seja, é um crente sem obediência, é um cristão que não faz o que a palavra ordena. Jesus, sabendo disso, falou assim: mas vem cá, você está me perguntando o que faz para herdar a vida eterna, mas você não conhece a palavra? Conheço. Então, o que está escrito? E melhor, como que você entende? Porque a gente tem que saber qual é o entendimento das pessoas, porque às vezes a pessoa lê uma coisa e entende outra, só que nesse caso não. Observa que ele citou os mandamentos, versículo 27, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Ora, ele sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Será que você não sabe o que é o certo e o errado? Olha o que passou nos meus olhos. Será que você não sabe o que agrada a Deus e o que não agrada? Será que você não sabe o que Deus quer de você? Será que você não sabe? Claro que sabe. Ele sabia. E é isso, pessoal, que está envergonhando o nome de Jesus aí fora. São aqueles que se dizem crentes, que conhecem a palavra, que às vezes até falam da palavra, mas quando as pessoas olham para ele, olham para ela, não vê ele vivendo a palavra. É o falso testemunho, é o mau exemplo. Ah,
até hoje não obedece. Então isso vai gerando mau testemunho, mau exemplo. Porque, pessoal, honestamente, se as pessoas que vêm à casa de Deus, recebendo a direção de Deus, praticasse ela, certamente outras pessoas viriam pelo testemunho dela, pelo exemplo dele. Mas por que não vem? Porque quando olha para ele, não vê Deus nele. Quando olha para ela, não vê Deus nela. Porque ela conhece a palavra, ele conhece, só não pratica. E acha tudo normal. Quando ele citou as Escrituras, porque ele conhecia, Jesus, então, deu a ele a resposta que ele queria saber para alcançar a vida eterna. Diz assim no verso 28, e Jesus foi muito simples, e disse: respondeste bem, faze isso, e o que, pessoal? E viverás eternamente, você vai ter vida eterna. É só você fazer aquilo que você já sabe. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o caminho que você tem que pegar. Então agora faz isso e você viverás. Mas a verdade é que quando a pessoa sabe a verdade e não pratica a verdade, ela vai sempre procurar meios para se justificar, que foi o que esse rapaz fez. Ora, eu vim aqui fazer uma pergunta para Jesus e ele deu uma volta em mim de tal maneira que ele fez eu responder. Então, para não ficar feio para ele, é como se ele dissesse assim: tá bom, amar a Deus, eu já sei que eu tenho que amar a Deus. Agora, olha a pergunta dele, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu? Quem é o meu próximo? Em outras palavras, eu não sei quem é o meu próximo. Eu sei quem é Deus e quem eu tenho que amar, que é Ele. Mas e o meu próximo? Mas a Bíblia é muito clara, querendo justificar-se. Esse é o maior problema do ser humano. Ele, quando está errado, ele, ao invés de se consertar, ele quer se justificar. O problema das pessoas é que, ao invés de receber a palavra, receber a correção, receber a direção e tomá-la para si, e assim vivê-la, ele quer sempre dizer: não, mas eu não estou obedecendo por causa disso, eu não estou fazendo o que Deus quer por causa daquilo. Há quem diga: o problema é minha esposa, o problema é meu marido, eu só não estou firme com Deus por causa do meu trabalho, por causa dos meus filhos, por causa disso, aquilo. Sempre haverá uma justificativa. Mas, pessoal, deixa eu te falar uma coisa: quando você se justifica, você nunca se tornará justo, porque o justo não, ele deixa que o Senhor dele venha justificar. Então, quando ele recebe a correção, ele diz: realmente eu estou errado, eu estou em falta, eu amo a Deus, mas não tenho amado o meu próximo. Eu digo que amo a Deus, mas não tenho estendido a mão para o meu próximo. Eu sou aquele cristão de fachada, eu sou aquele que vai à igreja às vezes só por ir. Eu ouço a palavra e a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não pego a palavra de Deus e coloco ela em prática na minha vida. Então eu tenho que se consertar, eu vou me consertar. Não é isso que a pessoa faz. O que a pessoa faz é dizer: peraí, eu tenho anos de igreja, eu conheço a Bíblia, essa palavra aí que o pastor está falando, eu conheço faz tempo, eu sei até pregar essa palavra que o pastor está dizendo, só às vezes não sabe praticá-la. E o que faz a diferença não é saber. A palavra diz que o povo sofre por falta de conhecimento, mas eu vou te dizer, tem gente que sofre apesar do conhecimento, porque conhece, mas não faz nada, conhece a direção, mas pega a direção do seu próprio coração.
sabe o que Deus se agrada, mas prefere fazer o que ela se agrada, o que ele se agrada. E aí vem as consequências, tem os problemas. E há quem diga: está vendo? Eu estou na igreja e a minha vida não vai. Como é que vai? Se sabendo o caminho certo, você só pega o caminho errado. Não tem como, pessoal. Não tem como, presta atenção, você receber uma direção para chegar em um lugar e você simplesmente dispensar a direção e dizer: eu vou chegar do meu jeito, deixa que eu chego. Não, mas olha, você vai precisar desse mapa, desse GPS. Não, eu me viro, eu sei. Vai dar errado, querido. A palavra é o nosso norte, é o nosso manual de sobrevivência, de vida. Mas se nós, conhecendo a palavra, não a obedecemos, nós vamos ser apenas uma pessoa cheia de conhecimento e que não vamos a lugar algum com Deus. Então, quando ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus falou uma parábola a ele, dizendo: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente um judeu, e ele foi apanhado, espancado, ele foi ferido e deixado semi-morto à beira do caminho. E aí o intérprete da lei falou: tudo bem, ok, e aí? E aí passou um sacerdote. Presta atenção para você pegar a visão de Deus. Jesus está falando com um doutor da lei, e Jesus faz uma parábola com um sacerdote, ou seja, alguém que também conhece a lei, alguém que também conhece a palavra de Deus. Ele diz: passou um sacerdote e vendo, ou seja, não é que ele não viu, que ele não avistou, ele viu o rapaz cair no chão, e ele passou o quê? De lá, passou de longe. Ele viu o camarada caído, ferido, e simplesmente foi embora. E aqui começa o problema da religiosidade. Conhece a palavra, conhece a lei, mas não tem prática, porque na hora que você precisa praticar, é nessa hora, na hora em que tem o próximo aflito, sofrendo à beira do caminho. Mas o sacerdote simplesmente ignorou isso. E provavelmente, por que ele fez isso? Porque, primeiramente, a lei nos mostra que um sacerdote, ele não poderia tocar em um cadáver. É a lei, é a palavra. Agora, o rapaz estava morto? Não. Então, a primeira coisa que o sacerdote deveria fazer era ir até o rapaz e observar se ele estava morto. Olha para quem está do seu lado, vê se está vivo aí. Não, pelo amor de Deus, vê aí. Vê aí, pessoal. Está vivo? Posso continuar? Tá bom. Ele tinha que ter feito isso. Ele tinha que chegar e olhar para o rapaz e falar assim: peraí, vamos ver se ele está vivo ou se ele está morto. Se está morto, a lei diz que eu não devo tocar nele. Agora, se ele está vivo, o que alguém de Deus faz pelo próximo? Deixa morrer? Deixa jogado? Deixa as línguas? Não, a gente ajuda. Esse é o problema da religiosidade. O sacerdote nem quis olhar na cara do rapaz. Hoje a gente tem pastores, apóstolos, bispos, autoridades de igrejas que não querem nem olhar na cara do irmão, da irmã. E às vezes, por quê? Porque o irmão não é da igreja dele. Já que não é da minha igreja, o problema é dela, o problema é dele. Não é da minha igreja, então não tem nada a ver com isso. Isso não tem a ver com Jesus. Isso é sobre religiosidade. A religiosidade faz isso, faz você ver aquele
homens sofrendo e dizer assim: isso não é problema meu, então se vira aí. A religiosidade não tem amor de Deus, tem apenas obrigações a serem cumpridas, que não levará a essência de Deus a ninguém. Então, abra a tua visão, porque Deus é amor, e o amor de Deus excede a religiosidade, transpassa a igreja A, B ou C, não tem fronteiras para o amor de Deus. Não importa se é da igreja A, B ou C, mas ele procurou esse caminho e ele se complicou, o problema é dele. Não, meu amigo, se eu puder ajudar, vamos ajudá-lo, isso é amor. Mas as pessoas não estão nem aí. Não é meu amigo, não é minha amiga, não é meu familiar, não é da minha igreja, eu não tenho nada a ver com isso. E qual é o grande problema disso? Além de tudo isso, é que isso gera exemplo, para que os outros que vêm atrás façam igual. Porque diz assim, no versículo 32: e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou o quê? Ou seja, a Bíblia é muito detalhista, ela diz igualmente, ou seja, é como se tivesse seguido o exemplo, é como se tivesse visto o sacerdote passar de largo, e o levita vendo, e igualmente falou: vou fazer igual o sacerdote. Igualmente. Pastor, e o que é o levita? É aquele que ajuda o sacerdote. Então fica pensando, o sacerdote está indo para o templo adorar a Deus, servir a Deus, e no meio do caminho ele encontra uma pessoa ferida, uma pessoa que foi espancada para morrer, porque ele foi deixado para morrer. Se ninguém chega para ajudar, ele vai morrer. Olha aqui, pastor, se você não deixar Jesus te ajudar, talvez você vai morrer. E Jesus quer te ajudar, e vai usar pessoas. Então deixa o seu egoísmo de lado, o seu orgulho de lado, deixa de ser cabeçudo. Se ninguém te ajudar, você vai perecer, criatura. Observa que as suas escolhas só te levou para o buraco. Observa que as suas decisões só te colocou em maus lençóis. Observa que a vida que você está levando só te trouxe problema. Talvez você está aqui me ouvindo, cheio de problema, cabeça carregada, um problema atrás do outro. Você nem sabe para onde correr, você nem sabe para onde ir, porque a vida que você tem te levado a problemas que você não tem como resolver. Então, se ninguém te ajudar, você vai perecer. É o que aconteceria com aquele rapaz. Agora, o sacerdote, o homem de Deus, cheio de autoridade, indo para o templo, vê o camarada caindo, deve ter pensado: não vou perder tempo não, deixa ele lá e eu vou para o meu culto buscar a Deus. Eu pergunto: Deus aceita esse culto, pessoal? Deus aceita esse tipo de adoração? Aí o levita também indo para o templo, porque a Bíblia diz que estava indo pelo mesmo caminho. O levita deve ter visto ali o sacerdote, falou: epa, se o sacerdote passou de lado, eu vou passar também. Não é assim que se faz? Os líderes na sua religiosidade não dá amor de Deus, pelo contrário, faz de uma maneira que quem vem atrás dele siga o exemplo dele, sem amor a ninguém, a não ser aos seus. A Bíblia vai nos ensinar a amar o próximo, não os próximos a nós. Tem gente que só ama quem é próximo a ele, próximo a ela. É da minha igreja, eu amo, é da minha família, eu amo. Não é problema dele. Não é isso que a Bíblia ensina.
amor ao meu próximo, ao que está pertinho de mim, ao que eu tenho como meu próximo. Próximo é todo aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem é o meu próximo? Quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está aí nas suas costas. Ah, mas eu não conheço. Pois é, ele é o seu próximo. E esse levita fez igualzinho o sacerdote, ou seja, pegou o exemplo. Tem gente que pega o exemplo da liderança e fala: já que o líder fez isso, eu também faço igual. Se o líder não está nem aí para aquela alma que não é da nossa igreja, eu tampouco terei também preocupação. Então eu também faço igual. Esse é o problema do mau exemplo. Quando você deixa mau exemplo, pode ter certeza, muitos seguirão o seu mau exemplo. Se você fala mal de alguém, alguém vai pegar o exemplo para falar mal desse alguém também. Se você faz o errado, alguém que está vendo vai pegar o exemplo e vai fazer errado também. Por isso você que é pai, quem é pai aqui, pessoal? Fica de pé os pais. Os pais, fiquem de pé. Pai, mãe. Deixa eu te falar uma coisa, pai, mãe. Não caia na bobeira de dizer: ah, mas eu falei para o meu filho como deveria ser. A pergunta é: você mostrou como deveria ser? Você fez como deveria ser? Essa história de não, eu falei, faz o que eu falo e não faz o que eu faço, isso é antigo. Isso os meus pais, os meus avós diziam: ó meu filho, faz o que eu falo e não faz o que eu te digo. Ou faz o que eu te digo e não faz o que eu faço. Ora, o filho vai ter você, pai e mãe, como referência. Como um membro da igreja tem o pastor como exemplo de liderança. Se o que você faz é errado, o seu filho tem tudo para fazer o mesmo caminho errado. Ah, mas eu não quero, pastor. Então dê o exemplo. Sai das drogas, sai desse vício, porque eu já vi famílias todas se destruindo pelo exemplo. O pai drogado, a filha drogada, o filho drogado, e aí vai um puxando o outro, um viciado arrastando o outro. O pai traía, o filho vem e trai também. É exemplos e mais exemplos que vão sendo seguidos. Se você, homem, der exemplo dentro da sua casa, e você tem um filho, uma filha, se for filha, a filha vai querer casar com um homem igual a você. Não, eu quero um marido igual ao meu pai. Agora, quem é o pai? Que tipo de pai é você? Por onde você está andando? O que você está deixando de herança? Ah, pastor, cada um faz o que quer da vida. Verdade, você tem toda a razão. Mas as pessoas fazem o que quer da vida, deixando e olhando o exemplo que eles receberam. Recebendo e praticando o que o pai deixou, o que a mãe deixou. O sacerdote passou de largo. O que o levita fez? Fez igual. Então não se admire de amanhã o seu filho estar fazendo igual a você. Ah, pastor, não quero isso para meu filho não. Então acorda. Ah, eu não quero isso para minha filha não. Então acorda, porque ela vai seguir o seu exemplo. Então acorda enquanto há tempo. A religiosidade não vai te levar a lugar nenhum. O que cura, o que transforma é o amor de Deus no homem, na mulher. Quando esse tem uma experiência com Deus. Tem pessoas que a experiência dela foi só com a palavra. Conhece a palavra, mas não pratica uma vírgula. Não adianta, meu caro. Isso não vai te levar a lugar algum. Foi claro, pai, mãe? Sim ou não? Então deixa um bom exemplo para o seu filho. Ah, e se ele não quiser seguir, aí é problema dele. Você fez sua parte. Se o sacerdote tivesse parado, muito provável o levita viria na sequência e o ajudaria.
Mas como ele passou de largo, o levita falou: o quê? Se o sacerdote não está nem aí, eu que não estou também nem aí não, eu vou no meu caminho. O exemplo faz a diferença. Amém? Tome assento novamente. Agora, olha a diferença do versículo 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, repete comigo, foi movido, dá para ser melhor, diga, foi movido de íntima compaixão. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que falta na igreja de Cristo hoje: compaixão pelas almas, compaixão pelos aflitos. Hoje, o que mais falta é amor, o amor de Deus. Hoje, o que mais tem é a religiosidade. Olha aqui, pastor, normalmente, o que as pessoas estão fazendo é julgar. Você está na situação, aí julga. Você, aí julga, e às vezes sem saber. É como se dissesse: ele está ali jogado, caído, o problema é dele, deve ter feito alguma coisa errada. Agora, o que esse rapaz tinha feito errado? Ele estava apenas andando no caminho e os salteadores o pegaram. Mas o sacerdote, o levita, não estou nem aí. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Nós temos uma tendência muito forte de julgar, e às vezes sem saber o que a pessoa está passando. Às vezes você fala: pastor, fulano só vive com a cara fechada. Por que ele vive com a cara fechada? Você já perguntou? Eu não, pastor. Então por que você está julgando ele? Julgando ele. Pessoal, ninguém sabe o que ninguém passa. Às vezes a pessoa está passando por um momento, olha que pastor, que ela está pensando em tirar a vida dela, e você está aí julgando a pessoa, sem saber. Às vezes a pessoa tem um complexo no coração, na alma, na mente, e você está julgando aquela pessoa sem conhecimento de causa, porque é muito fácil julgar do que querer compreender a pessoa. Vocês estão entendendo ou não? É muito fácil apontar o dedo do que chegar e dizer: vem cá, eu estou percebendo que você está meio triste, o que está acontecendo? Fala comigo, eu posso te ajudar em alguma coisa? Não, é só, o problema é dele, ele que procurou isso, ele que se vira para lá. Não, ele é assim mesmo. Mas você conhece ele? Não conheço, mas eu acho que é assim. Esse é o problema. Ninguém pode calçar o sapato de ninguém. E o máximo que você pode é tentar entender a pessoa. Mas se você tiver esse olhar de julgamento de um religioso, tem 10 anos na igreja e não muda porque não quer nada com nada, então deixa ele para lá. Meu cara, aí o amor de Deus não age. Pessoal, tem pessoas que estão tão feridas, mas tão feridas, igualmente esse homem que foi tomado pelos salteadores e o deixou à beira da morte. Tem pessoa que está tão ferida, às vezes, por causa da própria religiosidade da igreja que ele ia, da igreja que ela ia. Está tão ferida, que como aquele homem jogado ao caminho, não tem forças nem para pedir ajuda. Tem pessoas que não têm força nem para pedir socorro, porque um dos julgamentos é: se ele quiser, ele que me peça ajuda. Se ela quiser, ela que venha a mim. Se ele precisar, ele que peça. Mas tem gente, querido, que está tão ferido, tão ferida, que não tem condições nem de pedir ajuda. Está morrendo aos poucos por dentro.
a vida para ele e para ela é tudo cinza, não tem cor, não tem alegria de levantar, de trabalhar, de sequer tomar um café, não tem prazer na vida para nada, e aí você simplesmente apontando o dedo, sem conhecer a vida daquela pessoa. Nós temos esse problema que precisamos resolver, todos nós queremos ser compreendidos, mas temos dificuldade de compreender os outros. Você pode observar isso. Para qualquer situação que você faz errado, você tem uma justificativa. Mas fulano poderia ter visto isso para mim, mas fulano poderia ter compreendido o meu lado, mas ele poderia ter me avisado, mas ele poderia ter pelo menos adiantado. A gente quer ser compreendido, mas não quer compreender ninguém. Esse é o problema do ser humano, o egoísmo. E muitos se escondem na religiosidade. Não, mas pelo menos eu estou na igreja, mas pelo menos eu sou de Deus. Mas será que é mesmo? Porque Jesus, ele é engraçado nesse ponto. Porque o sacerdote, ele diz, não parou. O levita não parou. Quem foi parar? O samaritano. O samaritano que não se dá como judeu. Samaritano e judeu não se dá, não tem como. Desde sempre, um não ia com a cara do outro. E Jesus diz: olha, presta atenção, você é doutor da lei e conhece a palavra, vou te dar uma parábola. Um sacerdote, ou seja, um levita igual você, um sacerdote igual você, passou e deixou o camarada cair. O outro levita igual você, judeu, também passou e não ajudou aquele judeu caído. Agora, um samaritano, aquele que vocês odeiam, aquele que vocês não estão nem aí, que vocês desprezam, porque o judeu sempre desprezou o samaritano. E às vezes, pessoal, quem mais você despreza é quem vai te estender a mão. Às vezes quem mais você desdenha, vira a cara, não quer nem olhar, não quer dar ouvidos, é quem vai te estender a mão. Preste atenção como a vida dá voltas, como a vida está no controle do próprio Deus. O judeu caído, e quem vai ajudar não é o outro judeu sacerdote, não é o outro judeu levita. Quem vai ajudar, às vezes, não é aquela pessoa da sua igreja, não é aquele pastor da sua igreja, aquele amigo da sua igreja, é alguém que às vezes você não dá nada. O samaritano vai e move-se de íntima compaixão, ou seja, o verdadeiro amor de Deus. E o que ele faz, pastor? Diz assim, 34: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastais, eu te pagarei quando? Olha que coisa bacana, olha que coisa gloriosa. Pessoal, o rapaz pegou o camarada que estava doente, e com seu azeite, com seu vinho, curou. O homem de Deus, a mulher de Deus, cura os feridos. O religioso abre mais ainda a ferida. O homem de Deus cura o ferido, a mulher de Deus cura a ferida. O religioso deixa a ferida mais exposta para que a pessoa morra de vez. Mas como diz em Isaías 42, verso 3, nós não devemos esmagar a cana quebrada.
Se a pessoa já está toda quebrada, para que eu vou esmagar ela? Ora, se a pessoa já está jogada na sarjeta, para que eu vou desdenhar? Ora, qual é o meu papel? Não é perguntar por que ela caiu lá. O meu papel é ajudá-la a sair de lá. Esse é o papel do homem e da mulher de Deus. Não é querer julgá-lo, mas você está aí porque você aprontou, né? Então, o problema é seu. Não. O homem de Deus, ele não quer saber porque a pessoa está naquela sarjeta. Ele quer tirá-la daquele lugar. E ele, com o seu azeite, com o seu vinho, curou. Só que ele fez mais. Ele desceu do seu cavalo. Ele desceu do seu animal. E ele colocou o rapaz no seu lugar. Isso é amor ao próximo. É você se colocar no lugar da pessoa. Tem pessoas que só julgam a outra porque não se coloca no lugar dela. É igual muitos que se dizem religiosos. E é só isso mesmo. Porque julga o pastor, mas não consegue se colocar no lugar do pastor. Pessoal, é muito fácil você falar do pastor. Eu quero ver você largar sua vida para fazer o que o pastor faz, para ouvir as pessoas que o pastor ouve, para visitar as pessoas que o pastor visita. É muito fácil você apontar o dedo para a igreja A, B ou C, e às vezes não fazer uma vírgula do que aquela igreja está fazendo. Então, o papel do homem de Deus é esse. Ele sai do seu animal e coloca o seu próximo. E aí ele leva a estalagem. A estalagem pode ser uma referência da igreja, porque só a igreja que leva a palavra de Deus é que pode de fato curar um coração ferido. Ele leva e ele paga pelo preço. Ora, homem de Deus, mulher de Deus, não é egoísta, não é mesquinho, não é avarento, Se preciso for tirar do seu bolso para ajudar aquele que realmente precisa de ajuda, ele o fará, ela o fará, e sem nenhum, constrangimento ou dificuldade, porque ele disse: olha, eu estou te pagando aqui o dia de ontem, eu estou te pagando o dia de hoje, porque isso é amor. Não é só jogar lá na estalagem, não. Ele levou o rapaz, ficou com ele lá à noite, no dia seguinte acompanhou o rapaz e disse: eu vou te pagar pelos 2 dias de ontem e de hoje, e como você sabe que eu estou sempre aqui viajando, eu vou voltar, vou fazer o que eu tenho que fazer em Jericó, eu vou fazer o meu trabalho, e quando eu voltar, eu pago o que ele gastou a mais. É o que Jesus disse: se alguém te mandar andar 1 milha, ande o que, pessoal? Faça mais. Ah, pastor, mas aí é complicado. É, o religioso é. Religioso, ele conhece a palavra, ele não conhece a Deus. Ele não conhece. Depois desse exemplo, Jesus fez a pergunta novamente para o doutor da lei. Diz assim, versículo 36: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ou seja, você está me perguntando quem é o próximo? Eu que te pergunto, quem te parece ter sido o próximo? Ele respondeu, e ele disse: o que usou, o que, pessoal? De misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus:
vai e faze da mesma. Acabou. Jesus novamente perguntou e novamente deixou ele responder, porque ele sabia o que tinha que fazer, mas não faz. Olha aqui, pastor, porque aonde não tem amor de Deus, tem um bloqueio de ação. A pessoa pode saber o caminho, mas por não ter essa vida com Deus, ela tem um bloqueio para passar. Ela fica bloqueada. Ela sabe que tem que estender a mão, mas não estende. Ela sabe que tem que levantar aquele que caiu, mas não levanta. Há um bloqueio sobre ele. Há um bloqueio sobre ela, que Deus quer quebrar hoje. Ele disse: então, você já sabe o que tem que fazer, vai e faz. É simples, faz isso. Faz isso. Por mais que você saiba, meu amigo, minha amiga, há 10, 15, 20 anos, a palavra de Deus, se você não a pratica, você e o incrédulo que está lá fora são iguais. E tem um peso pior para você, porque você conhece e não pratica. Pode ser que o incrédulo amanhã entre por essa porta, ouvindo a palavra, comece a praticar. Uma vez uma senhora me olhou nos olhos e falou assim: eu não entendo esse Deus, porque eu estou há mais de 10 anos e minha vida não muda nessa igreja, e eu ouvi o fulano ali que chegou há 3 meses dando testemunho no altar. Como é que pode? Que Deus é esse? Eu 10 anos na igreja, não tenho testemunho para contar. O rapaz 3 meses subiu no altar para dar testemunho. E a minha pergunta foi: será que a senhora está praticando nesses 10 anos o que Deus manda? Porque vir à igreja e continuar se prostituindo, aí é moleza. Vir na igreja e continuar mentindo, aí é fácil. Vir na igreja, pedir bênção e depois sair enganando as pessoas aí fora, passando a perna, é fácil, querido. Ó, minha querida, aí é fácil. Aí você vai ter 40 anos de igreja e não vai sair do lugar, porque Deus não trabalha com quem conhece a palavra, Deus trabalha com quem pratica a palavra. Isso é o amor de Deus. E se você tiver alguma dúvida, olha o que está escrito em 1 João, que eu pedi para você abrir, no capítulo 4, e aqui eu finalizo, para nós buscarmos a Deus. 1 João 4, verso 7 e verso 8. Diz assim, 1 João 4, verso 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a quem? A Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama o seu próximo é porque conhece a Deus, nasceu de Deus, teve uma experiência com Deus. Quem não ama o seu próximo, quem não estende a mão para o seu próximo, repito, o seu próximo não é o próximo a você. Ah, meu irmão é próximo a mim, a minha tia é próximo a mim, o meu cunhado é próximo a mim. Não, não, próximo é todo aquele cuja imagem é a semelhança de Deus. É aquele que está do seu lado, é aquele que está nas suas costas, é aquele que está à sua frente. Esses todos são o seu próximo. Não tem raça, não tem cor, não tem estudo, não tem placa de igreja. Todos são o seu próximo. Se você não ama, você não nasceu de Deus, você não conhece a Deus. Ah, mas tenho 20 anos de igreja, você pode ter 50. A palavra diz: não conhece a Deus.
E é por isso que quando a pessoa está aflita, você vira as costas, você não está nem aí. Ah, mas eu estou com a Bíblia debaixo do braço. Grande coisa. O que eu aprendo com o sacerdote, com o levita e com o samaritano? Você quer saber o que eu aprendo? Sim ou não? Fique de pé. Guarda sua Bíblia aí, que agora nós vamos buscar Deus. O que eu aprendo, pastor, com o sacerdote e com o levita e com o samaritano? Eu aprendo que cada um dá o que tem. O problema é que a pessoa não tem Deus. Tem sim um conhecimento, tem sim uma religiosidade, mas não tem Deus. E a gente dá o que a gente tem. Quando a gente tem Deus, a gente dá Deus para quem não tem. Agora, quando a gente não tem Deus, meu amigo, a gente não tem o que dar, a gente não tem o que passar. Na verdade, quem está precisando ser socorrido somos nós. Quem está precisando ser ajudado é você. Porque a verdade, espiritualmente falando, é que quem é o homem caído no chão? Você sabe quem é? Esse judeu caído no chão? Você sabe quem é esse homem que foi espancado e deixado no chão para morrer? Vocês têm que abrir a cabeça com a palavra. Esse homem caído no chão, jogado, espancado para morrer, é você, sou eu. Nós fomos espancados pelo diabo, pelo pecado, e pelo pecado fomos deixados para morrer. Agora, quem chegou para te levantar? Quem chegou para me levantar? Jesus. Ele é o bom samaritano. Ele é aquele que não quer saber se você é judeu, samaritano, católico, crente. Ele só quer saber se você está disposto a receber a ajuda dele. Você quer a ajuda de Deus? Ele vai te ajudar. Ele vai curar as suas feridas. Quem pode curar a ferida de alguém? O pastor? A igreja abre você? Não, querido. O único que pode curar esse coração cheio de mágoa, ferida, rancor, essa mente bloqueada por traumas, é só Jesus. E Ele quer te curar. Ele quer te pegar nos braços e te salvar. E Ele disse: ei, paguei o preço. E se preciso for, pago mais. Isso é amor. É você pagar o preço por alguém que você não conhece. Só Jesus fez isso. A gente tem esse privilégio de receber essa graça. Isso é graça. Porque o que esse rapaz cair no chão merecia? Na visão do sacerdote, ficar para morrer. Na visão do levita, ficar para morrer. Mas na visão do nosso Senhor, Ele merece misericórdia. Ele merece graça. Então eu vou dar minha graça a Ele. E ó que forte. É por isso que as pessoas não entendem a salvação pela graça. Esse rapaz caído tinha como se salvar? Nem eu nem você podemos nos salvar. Mas eu tenho fé. Mas nem assim, meu irmão, minha irmã. Mas eu vou fazer uma obra maravilhosa para Deus. Eu vou andar direitinho. Pode andar, deve andar, mas nem isso vai ser a garantia da sua salvação. Salvação é graça. Você não merece. Não tem como você se salvar. O mundo te espancou, o pecado te humilhou, mas Ele vem, estende a mão dele e te levanta e diz: eu vou te salvar. Você entende que é a graça de Deus? Esse camarada não tinha força nem para levantar a mão assim e dizer assim: eu creio. Não tem força. Mas Jesus chega
chega, cura, sara e carrega em seus ombros. Que você possa desfrutar dessa graça que Deus te concede nessa manhã. Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus, esqueça quem está do seu lado, esqueça, imagine-se a sós com Deus, porque aí onde a senhora está, aí onde o senhor está, Deus te visita. Meu amigo, minha amiga, creia nisso. Eu encontrei, me surpreendeu quando todos me deixaram, quando todos